Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, reverenciando a sua sacralidade. Qualquer amorzinho que chegar aí, querendo conquistar você, apresente o primeiro que você tem. Diga a ele ou a ela que você é uma pessoa livre em processo de construção. Porque a liberdade que Deus já conquistou em nós, por nós, na cruz de Jesus, ela é uma semente que precisa florescer. Eu já sou livre, mas ainda não sou. É o vir a ser. É o processo do vir a ser. Você já é livre, mas ainda não é, porque precisa fazer a tarefa da libertação diária. Quando você conscientemente escolhe onde você quer entrar, com quem você quer estar, quais são os vínculos que você trará para a sua vida, quais são os relacionamentos que você vai alimentar. Sim, minha gente, quando você decide pela conversão, pela verdadeira conversão, que essa não é a conversão que nos transforma em outras pessoas. Não. Deus não quer transformar você numa outra pessoa. Deus quer que você seja exatamente a pessoa que Ele fez. Aprimorada. Aprimorada. Deus não errou com você. Deus não errou comigo. Muitas vezes, erroneamente, nós olhamos no espelho e dizemos: eu sou um erro de Deus. Não sou. Eu sou sempre a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Às vezes, diga isso. Diga para quem está do seu lado: você é a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Cria vergonha nessa cara. Reconheça que às vezes o lugar é errado. Não adianta ficar lamentando que a vida está assim, que a vida está assim. Se você não muda a estrutura dos seus dias, as pessoas que te influenciam, aquele ex-embuste, que é um inferno na sua vida, que te maltrata, que te humilha, que te trai, e depois você volta como se fosse uma cachorrinha domesticada. Cadê o amor próprio para dizer: não, o Senhor não me quer assim? Se eu tiver que viver alguma servilidade, será diante de Deus, não diante de alguém. Se eu tiver que ser servo de um amor, tem que ser de um amor que me constrói, de um amor que me ama. Às vezes a gente perde tanto tempo com amores estragados que nos dão, quando na verdade o coração de Jesus é uma fonte constante de amor puro sendo oferecido para você, para que você lave todos os seus pecados, para que você lave todas as suas misérias. Não perca tempo. Tem amor por você. Seja livre. Tão lindo dizer isso, que no fundo todos nós queremos ser livres. Todos nós queremos dizer isso de verdade. Hoje livre sou. Hoje livre sou. E se você quiser, você pode ser também. Porque quem nos liberta é o amor de Jesus. O amor de Deus é capaz de trocar reinos por você. E você sabe como Deus ama você? Já parou para pensar nisso? Como o amor de Deus na sua vida é concreto de diversas formas? Por exemplo, você sai e o telefone fica lá apitando aquele monte de mensagem de sua mãe. Onde você está? Por que você foi? Por que você ainda não voltou? E você fala: ai, que chatice, minha mãe. Pois é. Lamento informar que aquela chatice da sua mãe é uma forma que Deus tem de te amar. Porque quem não está nem aí por onde você anda, com quem você está e a que horas você vai chegar, não tem amor por você. Sabe aquela amiga que te põe na realidade, que lava a sua cara quando você precisa ouvir umas verdades?
te chama de trouxa. Deixa de ser trouxa. Você vai se humilhar de novo para ele? Pois é. Você às vezes quer escorraçá-la, porque quando você está apaixonadinha, você não vê defeito em ninguém. Eu lamento te informar que às vezes, naquela amiga sincera que quer te fazer colocar os pés no caminho, no lugar certo, é Deus tentando amar você. Deus não vai amar você através de uma companheira que te leva ao pior de si. Definitivamente. Deus não vai amar você através daquele companheiro que traz a droga, que tanto destrói a sua casa, a sua vida, a sua integridade, a sua saúde. Não. Quem está chegando a você através desses recursos não é Deus, é o opositor. Às vezes as pessoas ficam diabólicas. Aquela pessoa que nos faz ficar no que temos de pior tem sido uma pessoa diabólica em nós, para nós, na nossa vida. Deus nos ama com quem nos faz chegar ao melhor de nós. Quem nos chama a atenção para aquilo que nós ainda podemos alcançar na nossa personalidade, no aperfeiçoamento que Deus espera de mim e de você. Deus ama você naquele companheiro que te leva para rezar, que te leva para participar de um grupo de jovens, de um grupo de oração. Pode ter certeza que Deus segura a sua mão através de pessoas assim. Sabe, minha gente, vocês se lembram daquele episódio tristíssimo, daquele incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Quando os bombeiros entraram naquele cenário de tristeza e de morte, existiam milhares de corpos, centenas de corpos naquela boate, de gente jovem igual você, que saiu de casa para se divertir. E infelizmente o ambiente não ajudou e aquela tragédia se estabeleceu. Eu escutei de um bombeiro que estava lá dentro, aqueles corpos no chão, e aquele tanto de celular tocando ao mesmo tempo. E em todos eles, escrito o nome, mãe. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Porque aquela tragédia foi diabólica na vida daqueles meninos e meninas. E às vezes, aos lugares onde nós vamos, nós estamos correndo o risco de um dia também a nossa mãe ligar e a gente não ser capaz mais de atender. Então, enquanto você tiver consciência, atente-se aonde você entra, com quem você está, quais são os ambientes que você elege para você se divertir. Eu venho aqui só para lhe convencer a deixar que Ele assuma as rédeas da sua vida. Você acredite no amor dele por você. E que a partir desse amor, você reforce o seu amor próprio. E que você não permita que nada e nem ninguém venha destruir o que Deus quer construir em você. Que ninguém destrua o que Deus quer construir em você. Quer saber qual é o seu melhor amigo? Uma regrinha simples que um dia uma amiga minha me ensinou. Eu só chamo de amigo quem me faz ser amigo de Jesus, quem me faz chegar ao melhor de mim. Colega, companheiro que me estimula a trazer o que eu tenho de pior, não é meu amigo. O meu amigo, a minha amiga, serão aqueles que me fizerem ser amigo de Jesus. E como a gente precisa ir, minha gente? Porque o reino dos céus não é dos perfeitos, é dos insistentes.
Eu insisto! Eu insisto! Você também insiste? Eu insisto! Então é seu! A porta é estreita, mas ela não está fechada! A porta é estreita, sim, mas ela não está fechada. E você volta na hora que você quiser, e você entra na hora que você quiser, porque a certeza da salvação nos foi dada em Jesus Cristo. E hoje, a tarefa que você tem é salvar o seu coração diariamente das forças diabólicas que nos cercam. Só Deus sabe tudo o que você precisou lutar para você ser quem você é. Só Deus sabe as lutas que você precisou travar para você dar conta de estar aqui. Ah, quantas batalhas você travou até. Quantas batalhas. Quantas lutas você travou para chegar aqui. Eu quero que você seja aplaudido de verdade. Eu quero que você agora, neste momento, tome consciência de tudo aquilo que Deus já fez em você e na sua vida. De como o cristianismo já fez sentido para você. Das vezes que você foi capaz de vencer o seu pecado. Também das vezes que você não foi capaz e mesmo assim você insistiu e quis. Eu quero que vocês olhem para vocês. Eu quero que vocês façam um miolinho de gente olhando uma para o outro. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Olha bem nesse rosto que talvez você desconheça. Olha bem nesse rosto que hoje talvez você conheça. Se essa pessoa tivesse a oportunidade de contar as muitas lutas que ela já travou, às vezes que ela foi traída e sobreviveu, às vezes que ela foi enganada e ela sobreviveu, as muitas enfermidades psíquicas, físicas, emocionais que ela venceu. E ela está aqui hoje. Essa pessoa é o resultado de muito poder de Deus. Que a gente nunca se desprenda de Jesus. Eu tenho muito medo de ficar só católico e não ser cristão. Tenho muito medo de saber toda a doutrina, de saber toda a catequese, de ser um bom católico, mas não ser cristão. Não. A essência do catolicismo é o cristianismo. Sem Jesus nós não somos nada. Se não tivermos Jesus no cerne dos nossos corações, nós não seremos essencialmente cristãos. E o cristianismo, ele só é possível aos que se educam diariamente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero tratar melhor as pessoas que passam pela minha vida. Eu quero amar, eu não quero ser uma pessoa apegada aos bens materiais. Eu quero saber dividir o que eu tenho, mas sobretudo quem eu sou. Todo aquele que precisar de nós, de um abraço, de um conselho, não esbarre na nossa moralidade que às vezes assusta o outro. Vamos abraçar primeiro. Vamos amar. Depois a gente convence no resto. Se a gente não ama primeiro, a gente perde a autoridade. Da mesma forma como eu preciso ser amado diariamente por Deus, eu encontro os meus irmãos que precisam viver a mesma experiência. E é assim que nós vamos ao céu, trazendo Ele aqui, entre nós. Até chegar Padre Fábio, eu sou Graziele, hoje completei 26 anos de idade e preciso de uma direção espiritual. Cheguei à conclusão de que tenho um bloqueio emocional que impede a minha felicidade. Não consigo abrir o meu coração para o amor. No mundo de hoje sou considerado uma pessoa fora do normal pelo fato de, na minha idade, ainda ser virgem e nunca ter namorado.
Nunca me deixei levar por rapaz algum, talvez pela falta de confiança nas pessoas. Pois a única pessoa que deixei permiti que se aproximasse de mim, ela não soube esperar o momento certo. Éramos amigos de infância, crescemos juntos e ele me decepcionou muito. Me traiu, entre outras coisas. As pessoas que tentam se aproximar de mim, eu não consigo dar espaço para que elas, ao menos, tentem me conquistar. Tenho medo da decepção. E eu não consigo passar para as pessoas o carinho que tenho por elas. Me fechei e isto afasta cada vez mais as pessoas que eu amo. Preciso de ajuda para me livrar desse bloqueio, pois me sinto muito sozinha, solitária. Isso está ficando pior a cada dia. Tenho medo de cair na depressão, se isso já não estiver acontecendo, pois tenho meus 5 minutos de alegria e depois me pego chorando. Preciso me fortalecer, mas não consigo me levantar. Obrigado, sinto que desabafei, pois não tenho com quem conversar tudo isso tão abertamente. Um abraço, Graziele. Triste, né? Uma pessoa dizer que não tem com quem conversar tudo isso abertamente, né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tantas pessoas ao nosso redor e tão poucas que nos provoquem essa liberdade de dizer o que a gente precisa dizer. Graziele, talvez sua falta de confiança seja justamente pelo fato de você não ter construído vínculos. Como é que nós vamos confiar se nós não temos vínculos? Como é que nós vamos viver a experiência da partilha? Porque, gente, a vida ela fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de partilhar quem a gente é. Partilhar o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente sente. A partilha. Nós às vezes dormimos na mesma casa, comemos à mesma mesa e somos estranhos. A estranheza, ela cresce toda vez que falta confiança e toda vez que falta disposição. E o mundo está ficando cada vez mais com gente esquisita, deprimida, por isso. Porque estamos infantilizados, né? E estamos infantilizando o outro. Com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mesquinho de pensar, de questionar. Não, essa vida é boa demais para ser perdida, para ser desperdiçada com essas mazelas. Olhe para aquilo que você tem. Não queira um mundo que não é seu. Não queira os amigos que não são seus. Olhe para os que você tem. Olhe para aquelas pessoas imperfeitas que estão ao seu redor e descubra que é com elas que você terá a oportunidade de fazer um mundo melhor. Olhe para o espaço que lhe pertence, para a vida que você tem e comece a ser feliz a partir disso. Tudo mais será acrescentado, mas o fundamental está aí. O problema é quando nós queremos o acréscimo, mas não sabemos partir do que é fundamental, do que temos aqui, do que nos fundamenta. Como uma casa precisa ter raiz para ficar em pé. Nossas raízes humanas, nossos alicerces humanos, olhar para essas pessoas que você vê todos os dias e descobrir que elas são extraordinárias. Estão ao seu lado, cuidam de você, estão com você. Comece a ser feliz com elas. Porque às vezes você se tranca lá no seu quarto e vai imaginar seres humanos perfeitos, idealizados. E aí você vai ficar sempre infeliz, porque as pessoas que estão em casa não servem para você. Quem serve? O que está idealizado lá na internet, ou aquele que não existe, que só existe no seu sonho e na sua cabeça. Volta para a realidade. E descubra que pessoas reais, com defeitos, que você olha, que se encontra, que fazem parte do seu dia a dia, essas pessoas, elas são fundamentais na sua realização. É a partir delas, é com elas. É impressionante como hoje nós temos muitas facilidades de estar com o outro, mas nós temos muita dificuldade de encontrar o outro. As facilidades que nos aproximam nem sempre permitem a nossa intimidade. Pode observar, os recursos que nós temos hoje, é tão fácil você se deslocar e ir de um lugar ao outro. Você entra no seu celular e ali você tem 1000 pessoas querendo conversar também. Mas por que essas facilidades não geram os verdadeiros encontros? Porque o encontro, minha filha,
Ele é construído aos poucos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a oportunidade de encontrar alguém de verdade é abrir o nosso coração. É parar de pensar nas decepções que aconteceram, é parar de julgar as pessoas que nós encontramos, achando que elas são todas iguais àquelas que nos decepcionaram. E outra, e quem disse que a gente não pode se decepcionar? Eu me decepciono todos os dias. Às vezes eu me deparo com algumas manifestações de infantilidade, com pessoas que até então eu considerava maduras, através de um e-mail, através de uma coisa lá no Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Será que essa pessoa que está conversando comigo aqui é aquela que eu considero madura para isso, para aquilo, me fazendo algumas vezes algumas perguntas tão descabidas, sabe? Que não... Você se decepciona. Mas você tem o direito de pensar que existem outras pessoas que poderão lhe proporcionar o que você precisa. Não é todo mundo que nos decepciona. E a vida vai mostrando sim quem são as pessoas. Elas se revelam sim aos poucos. As máscaras caem todas. As máscaras caem muito rapidamente. É só você dar a oportunidade de conviver. Agora, você vai sendo capaz de coletar no meio de milhões e milhões de pessoas as 2 ou 3 que você precisa para viver. Não basta. Não basta ter 1 milhão de pessoas se você não tem 2, 3 que você coleta lá e que você sabe, nessas aqui eu posso confiar. Essas aqui saberão me ouvir. Essas aqui não me cobrarão o indevido. Essas aqui estão maduras, ou estão pelo menos dispostas à maturidade. Que isso é fundamental, minha gente. A pessoa, se ela não estiver disposta à maturidade, ela será sempre um estrago na vida de quem passa por ela. Graziele, peça a Deus a graça, de que você tenha, e que você faça cair por terra todas as decepções que lhe impedem de encontrar hoje as pessoas. E já peça também um plus, viu? Você vai continuar se decepcionando, mas não é por causa da decepção que você vai desacreditar na possibilidade de ter pessoas boas ao seu lado. Numa fração de segundo, você passa pela vida de alguém, você cumprimenta, você recebe um sorriso, você oferece também, você ajuda, você é atendido, você atende. É assim, a trama da existência. Nós vamos nos misturando uns nos outros. E a gente se mistura tanto que depois a gente não sabe mais ser sozinho. Que Deus nos abençoe sempre mais na nossa capacidade de construir vínculos verdadeiros, nunca imaginados, mas reais. E a partir desses vínculos, nós descobrimos a graça do amor cristão. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. E eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, é apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem, é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos.
E aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, né? Então hoje é um dia de saudade, um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, né? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né? A dor recente de ter que tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame, né? Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós. O amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou. Tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado. Através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava e que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não.
A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. A gente sente na pele, a gente sabe, pela própria experiência, o quanto é bom na vida a gente fazer a experiência da libertação. É muito triste a gente ser condenado. Você sabe muito bem, porque você já deve ter experimentado alguma espécie de condenação na sua vida. A condenação, ela nos aperta o coração, ela aprisiona o sentido da vida. A gente perde a graça, pode observar. O condenado, ele fica sem graça. Ele perde as esperanças muitas vezes. A condenação tem o poder de fazer ficar miudinha a esperança dentro de nós. A condenação tem o poder de aprisionar os nossos sonhos, de aprisionar as nossas expectativas, e nos reduz muitas vezes. O ser humano que está condenado, ele está reduzido. Se a liberdade nos abre as portas para as possibilidades, a condenação nos fecha. É como estar preso. Aquele que está preso, ele está reduzido nas suas possibilidades. Pode até não estar reduzido nas suas possibilidades de ir além através do pensamento, mas o corpo está reduzido. A condenação é uma espécie de redução. Faz com que aquilo que antes era grande se transforme em realidade pequena. Mas a gente também sabe que, quando nós passamos por uma experiência de condenação, há sempre a possibilidade da redenção. O que é a redenção? Alguém que está numa situação desfavorável é retirado dela. O redentor é aquele que vem resgatar o condenado, que vem emprestar um novo tempo àquele que antes só vivia de tempos velhos. O redentor é aquele que possui a chave, que pode abrir as prisões, que cercam, que cerceiam, que impedem, que reduzem. E às vezes, minha gente, o redentor vem portando a palavra. Eu tenho experimentado na minha vida isso. Como é bom a gente fazer a experiência de redenção através de uma palavra que nos liberta. De repente a gente se sente ali aprisionado pelos problemas da vida, pelas dificuldades que são próprias de todo mundo. E de repente alguém diz alguma coisa que exerce o poder de nos libertar, de nos resgatar, de nos fazer sair da condição de desfavorável e respirar com um pouco mais de ar, com um pouco mais de volume de ar, digamos assim. O Redentor é aquele que vem ajudar o que está condenado a se redimir, a abandonar o processo da escravidão. O Redentor é aquele que empresta um sentido novo àquele que está se alimentando de coisas antigas. A redenção pode nos vir através de um gesto, através de um olhar. É interessante como um olhar pode ser redentor, salvífico. Você já deve ter experimentado isso. De repente você chega num lugar que você não conhece ninguém, você fica meio perdido e de repente
você é encontrado por um olhar que lhe conhece. E ele lhe sorri através dos olhos. Existem olhares que sorriem, não é verdade? E você sente que aquela pessoa lhe salva do anonimato, lhe salva daquele momento de desconforto. É muito ruim você estar num lugar onde as pessoas se conhecem e você não conhece ninguém. E de repente um olhar é salvífico. Ele lhe encontra e lhe traz para o meio. Ele lhe resgata. Ele lhe coloca no centro. O olhar redentor, a palavra redentora, o gesto redentor. Fico pensando, minha gente, que na doença, quando nós estamos fragilizados, nós precisamos muito de olhares e gestos redentores. É por isso que você que é médico pode exercer de maneira muito bonita na vida dos seus pacientes esse poder de ser redentor. O outro está numa situação desfavorável, está doente, não sabe o que tem, não sabe compreender da mesma forma como você compreende. Aí, a sua informação carinhosa, explicando para o doente o que ele tem, é uma maneira de resgatá-lo, é uma maneira de emprestar a ele a possibilidade de enfrentar com um pouquinho mais de qualidade aquele momento difícil. Hoje eu estou motivado a dizer tudo isso por uma razão muito simples. Hoje eu passei o dia em Barretos, acabei de chegar agora para fazer o programa. E lá pude fazer a experiência de conhecer os detalhes do Hospital do Câncer. Aliás, um dos hospitais que mais atende paciente de cânceres no Brasil hoje. Pacientes de câncer do Brasil inteiro são levados para Barretos. E eu fui lá. Nós já somos parceiros do hospital desde o ano passado. Ajudamos o grande Henrique Prata, que seguindo o sonho do pai, está mantendo aquela obra e fazendo crescer cada vez mais. E o bonito que motiva o coração do Henrique, sabe o que é? É fazer um hospital 100% SUS. Todo o atendimento que acontece em Barretos, no Hospital do Câncer, é gratuito. E ele enchia os olhos hoje, a voz de emoção, para dizer: Padre, estes são os melhores instrumentos que existem no mundo para o tratamento, para diagnosticar. Só que lá nos grandes hospitais só os ricos podem usar. Aqui não. Esses aparelhos estão à disposição do nosso povo pobre, a quem não tem o direito de pagar. O gesto do Henrique Prata é um gesto redentor. Ele faz sair da condição desfavorável aquele que está sofrendo e empresta para essas pessoas, no momento da dificuldade do câncer, pelo menos um ambiente de tratamento em que a pessoa saiba: eu aqui estou recebendo o que existe de melhor. E num determinado momento o Léo falou assim: Henrique, como é que começou toda essa história desse hospital que hoje é tão grandioso? E ele falou assim: Léo, o meu pai já era um apaixonado por esse trabalho e ele tinha um hospital onde ele estava queimando todo o dinheiro da família. Ele queimava todo o patrimônio da nossa família porque o meu pai era um médico que não sabia cobrar das pessoas para atendê-las. A mãe do Henrique também é médica. E os dois, fazendo esse trabalho naquele hospital que era deles, estava queimando o nosso patrimônio. E ele falou assim: a gente tinha tanta raiva do hospital que a gente tinha vontade de pôr fogo no hospital. Que era um núcleozinho onde o pai dele já fazia esse trabalho bonito, beneficente. E um belo dia, depois de pagar mais de $1.500.000 de dívida daquele hospital do meu pai, por causa das muitas caridades que ele fazia, um dia eu fui lá para tentar resolver aquilo, para acabar com essa história, para o meu pai não terminar de queimar o dinheiro dele. E de repente, um daqueles médicos que ajudavam meu pai me chamou lá dentro e só falou para mim assim: Henrique, ajuda a gente aqui numa questão aqui no hospital que nós estamos precisando. E mostrou para ele uma pequena sala ambulatorial que existia e disse: se a gente trocar esse foco de luz, acendeu para ele ver, se a gente trocar esse foco de luz e colocar um outro que custa $5.500, de sala ambulatorial nós vamos passar a ter uma pequena sala de cirurgia. Ele falou: meu Deus do céu, eu vim aqui justamente para solucionar o prejuízo, né? Para acabar com essa história toda. E esse homem agora ainda me pede uma peça, uma luz, que custa $5.500. Ele saiu lá do hospital naquele dia,
Fui dormir com aquela história da luz, do foco de luz que precisava ser modificado para passar a operar as pessoas ali. E no outro dia, minha gente, ele já acordou, consciente de que ele tinha diante dele uma missão. Veja bem que Deus mexeu no coração do Henrique a partir de um foco de luz que precisava ser trocado. Um fraco para ser trocado por um potente que poderia iluminar uma mesa de cirurgia. E foi assim que nasceu esse grande hospital do câncer que atende o Brasil todo. E eu achei aquilo tão bonito que eu fiquei pensando lá no fundo do meu coração, né? Trocar uma lâmpada mudou a vida de um homem. Ele descobriu que é possível salvar as pessoas de maneira muito concreta. E o grande objetivo do Hospital de Barretos é oferecer cada vez mais ao paciente e também aos familiares dos pacientes um acolhimento. Assim como o senhor Lael Varela faz lá em Muriaé também, quando eu fui conhecer o Hospital do Câncer, que também nasceu de uma mística de uma dor. A família Varela se dedica a esse hospital, oferecendo também serviço qualificado, atendimento aos pacientes de câncer, da oncologia, e oferecer também aos pacientes, aos familiares dos pacientes um lugar. E hoje lá, nas muitas preocupações que o Henrique tem, de salvar o paciente, de salvar a família, de dar um conforto àquele que sofre, ele me falou assim: inclusive, padre, criamos também um espaço para os motoristas das ambulâncias. E fiquei pensando, é verdade. Quantas vezes os motoristas levam, pacientes de uma cidade para outra, o motorista da prefeitura, chega lá, coloca o paciente dentro do hospital e ele mesmo não tem onde ficar, não tem onde descansar, não tem onde tomar um banho. Às vezes viajou a noite toda, vai ter que viajar a noite toda também cansado. E a sensibilidade desse tal Henrique Prata, que deveria nascer 1000 Henriques por dia nesse mundo, com a capacidade de ser um homem redentor nos dias de hoje. Isso é cristianismo, minha gente. As escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante. O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada. Ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto mais firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede.
E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Um dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando: e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela foi totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou: mas como assim? O que mudou? Ela falou assim: eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem, por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazerem as escolhas da vida. A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. É por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois, nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores. A escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também é você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazer uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande. Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso. Porque senão vai chorar depois. Nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso. O que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil.
Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena. A gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado. Não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Ah, vai para o outro que é mais ou menos, que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente. Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limites, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso. Tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro do Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais. Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. E isso não vai ficar pesado à medida que você ama, gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém diz também que seria muito fácil. Padre Fábio, há muito tempo eu tinha vontade de escrever. É o seguinte: perdi o meu filho mais velho com 30 anos de idade em um acidente de moto. E desde então não tenho mais vivido como pessoa. Tenho depressão, a vida perdeu o sentido para mim. Sei também que a sua mãe perdeu uma filha num acidente muito trágico. Gostaria que o senhor me ajudasse. Por favor, dê uma resposta que possa aliviar a minha angústia. Eu sei que muitas outras pessoas também passam por essa dificuldade, né? A senhora não fala quanto tempo, né, que já viveu essa experiência. Não sei quanto tempo
que aconteceu esse acidente com seu filho. Vou dizer a partir da experiência que eu vi dentro da minha casa. A morte da minha irmã foi muito trágica para todos nós, né? Não é fácil você perder minha mãe, sobretudo, uma filha aos 29 anos, cheia de vida, bonita, cheia de projetos, com um filho para criar, e de repente nós recebemos a notícia da sua morte. Talvez um dos momentos mais dolorosos que a minha família precisou enfrentar até o dia de hoje. Eu me lembro que quando eu encontrei a minha mãe, assim que eu cheguei, eu morava em Terra Boa na época, viajei um dia inteiro até chegar, né? Recebi a notícia de manhã e consegui chegar lá na casa da minha mãe à noite daquele dia. E eu me lembro que eu encontrei uma mulher extremamente abatida. Claro, é natural que seja assim, né? Minha mãe estava destruída, tadinha. Mas eu notei que nas mãos daquela mulher existia um pequeno objeto. Era um terço, bem pequenininho, que ela segurou desde o momento em que ela ficou sabendo da notícia da morte da minha irmã. O que eu vi logo em seguida foi um sofrimento duro, muito duro mesmo. Presenciei muitas situações terríveis envolvendo a dor da minha mãe, né? A minha mãe precisou logo em seguida ir a Belo Horizonte, onde a minha irmã morava, o apartamento dela estava fechado. Depois do acidente, a minha mãe precisou ir lá, recolher as coisas dela, guardar tudo. E eu percebi que, vendo a minha mãe enfrentar tudo aquilo, eu descobri uma coisa, que ninguém morre de uma vez, né? Acontece o acidente num dia, e durante um bom tempo a gente precisa se dar essa notícia. Eu vi isso comigo também. E o que eu experimentava dessa dor? Que quando nós perdemos assim alguém de maneira muito trágica, nós precisamos nos dar essa notícia todos os dias. Porque é interessante, não é que dói mais ou dói menos, é que a gente está menos preparado, né? Se você acompanha uma doença de uma pessoa, você vai acompanhando aquele processo, chega um momento que quase que a família deseja, né, que aquela pessoa pare de sofrer. Agora não, quando uma pessoa é retirada assim, bruscamente da vida da gente, como foi o filho da senhora, como foi a minha irmã, como foi tantas outras histórias, como aconteceu em tantas famílias, de filhos que foram drasticamente retirados de suas casas, de suas famílias, por causa de acidentes, né, e morreram e de repente não existe mais, a gente descobre que a gente vai organizar o luto todos os dias. Não tem como. Todos os dias eu acordava e eu sentia o impacto daquela notícia terrível. Às vezes eu acordava de madrugada e eu chorava muito, que minha irmã me fez e me faz uma falta danada. O tempo vai modificando, né, o jeito como a gente vai sentindo isso. Mas foi muito duro. Foi muito duro. E eu me lembro que a minha mãe viveu o mesmo processo. Ela falava da luta que foi para ela ter que encarar aquela casa sem a presença da minha irmã, ter que viver aquele processo tão doloroso de ir no apartamento onde ela morava, de organizar as coisas dela, de encaminhar tudo aquilo para que a vida pudesse continuar. Nessa organização do luto da minha mãe, Deus esteve presente o tempo todo. Sabe, eu acho que aquela cena que eu vi no dia da morte da minha irmã, a minha mãe segurando aquele terço, um símbolo de fé, para mim foi uma consequência, como se eu visse o resultado da fé na vida de uma pessoa. Em nenhum momento eu vi a minha mãe blasfemando, em nenhum momento eu vi a minha mãe se revoltando contra Deus, muito embora eu acho que isso também seja natural acontecer. Você que blasfemou, você que está revoltada contra Deus, não se culpe por isso. Eu acho que esse processo é natural, né? Volto a dizer, todos os dias a gente se dá a notícia. Todos os dias você precisa dizer para você mesmo, meu filho está morto. E as reações vão ser diferentes, porque o coração humano é dinâmico. Nós não podemos esperar dele uma resposta igual. Um dia você vai estar um pouco mais revoltada, um dia você vai estar mais tranquila, um dia você vai estar mais, não sei, mais leve.
um dia vai ser mais pesado. O que a gente não pode perder de vista é que, a partir do momento que a perda acontece, é uma responsabilidade nossa com aqueles que ficaram, a gente encaminhar o nosso luto de um jeito certo, né? Tem que ser honesto. Eu não posso, a partir de uma perda, inviabilizar a minha vida e a vida de quem está do meu lado. Aliás, minha gente, eu fico pensando que a gente só se recupera por causa dos outros mesmo. A gente entra no segundo plano. Mas quando a gente olha para os que ficaram, e para minha mãe, para ela recuperar-se da morte da minha irmã, foi fundamental que ela pudesse olhar para o Conrado, que era o filho da minha irmã, que havia ficado e que minha mãe precisava terminar de criar. E a minha mãe viu naquele menino um sentido para a vida. Então a gente precisa descobrir o que o outro me deixou, o que o meu filho me deixou, que pode ser um ponto de partida para a minha recuperação. Minha gente, não existem receitas mágicas. O que deu certo com a minha mãe pode não dar certo com você, mas o que deu certo com ela pode dar certo com você. Eu não estou dizendo que é uma regra, que todas as mães vão enfrentar a perda do mesmo jeito. O que eu estou dizendo é que existem elementos que são iguais na organização do luto. Isso é a psicologia que nos ensina. Que toda vez que nós perdemos alguém, que nós precisamos lidar com a ausência de alguém, nós temos que descobrir algum ponto de partida que possa nos auxiliar à retomada da vida, e geralmente esse ponto de partida está diretamente ligado à vida daquele que foi. Agora, minha filha, o processo é seu, a luta é sua, nós queremos lhe ajudar, nós queremos que com essa palavra, quem sabe colocar um sentido novo na sua vida. Mas eu tenho certeza que se você buscar isso em Deus, Ele não vai te desamparar. A minha mãe é uma mulher que me ensina isso o tempo todo. Deus faz parte da vida da minha mãe. O tempo todo ela fala nele, ela vive a partir dele. Todas as esperanças dela nele estão colocadas. Reze sobre a sua dor. Sem fórmulas mágicas, sem fórmulas prontas. Fale com Deus tudo aquilo que se passa no seu coração. Fale da sua mágoa, do seu desespero, da sua dificuldade de aceitar esse fato. Tenho certeza que Deus não vai te deixar desamparado. Tenho certeza que Deus vai te dar o consolo necessário. E que aos poucos, mediante o seu esforço também, auxiliado pela graça divina, você vai ter a graça de reencontrar o caminho da alegria. Pode ser que você nunca mais vá ser a mulher que você era antes da partida do seu filho. Mas quem sabe você pode ser melhor, por causa do sofrimento que viveu. Eu sempre escuto isso: padre, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Mas que esta pessoa nova que está surgindo seja melhor que aquela que estava antes. Né? Eu acho que ninguém pode morrer em vão. Um sofrimento deste não pode ser em vão. Se ele visitou a minha vida, eu quero que ele me deixe um grande aprendizado. Se ele me machucou, se ele me faz chorar, eu quero que ele gere dentro de mim um aprendizado, uma maturidade. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Que o nosso sofrimento não seja em vão. Que quando ele passar por nós, ele provoque em mim, em você, uma nova pessoa, mas uma pessoa melhor, para que a gente tenha a graça de poder dizer: depois daquela dor, eu nunca mais fui o mesmo, mas para melhor. Então existem pessoas, por exemplo, eu conheço uma mãe que teve um filho terrivelmente assassinado, que perdeu a vida brutalmente, que depois da morte do filho, ela precisou criar um grupo, que ela tinha uma terapia coletiva de mães que perderam um filho da mesma forma. Claro, bem administrados, esses grupos fazem um bem danado, né? Porque a gente sabe que toda vez que nós temos a oportunidade de partilhar a nossa dor com alguém que vive uma dor semelhante, a gente se sente mais compreendido.
Porque um dos grandes fatores que gera a solidão é a gente identificar que o outro não sabe sentir como a gente sente e não está nem um pouco interessado em fazer um esforço para sentir. É interessante que há uma estatística que existem casais que após a perda de um filho passam por crises matrimoniais muito sérias. E em muitos casos há uma separação. O filho morre, o casamento que era ótimo, que estava tudo bem, de repente entra numa crise e os cônjuges se separam. Por quê? Porque há uma diferença muito grande na maneira como lidam com a dor, o homem e a mulher. O homem sente do mesmo jeito, sente profundamente a dor de perder um filho, mas é muito diferente da maneira como a mulher sente. O homem tem uma facilidade maior de retomar a vida, de recomeçar. Então a mulher muitas vezes enxerga nisso uma afronta à dor que ela sente. Então por isso que existem muitos casais que após perderem os filhos precisam de acompanhamento psicológico, terapêutico, para que o casamento não entre em crise, porque a gente sabe que existe uma tendência muito grande à separação por causa de uma forma diferente de compreender a mesma dor. Sem dúvida, é muito bom quando nós sabemos que o outro está sentindo com a gente. Isso causa proximidade. Mas também gera uma divisão quando você cisma ou você percebe que o outro não está sentindo com a mesma intensidade. Então a gente precisa de ajuda. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.